Ok, meus queridos, então sejam bem-vindos aqui no nosso tempo, na nossa Escola Bíblica Dominical, nosso EBD, aqui da Igreja dos Irmãos do Bairro Jardim, tá? Nós vamos continuar aqui o nosso estudo, nós já oramos, tá? Então, estamos estudando aqui essa apostila, Perguntas Importantes 1, tá? E aí nós já temos aí várias aulas e já há algum tempo estudando esses assuntos, tá? Então, a partir de hoje, aliás, semana passada nós iniciamos a sexta pergunta, que é por que há sofrimento, tá? Então, repare que é um outro assunto, nós saímos desse assunto sobre a questão do Espírito Santo, a questão do dom de línguas, questão de revelação, questão de milagres e curas. Então, já falamos sobre esses assuntos, tá? E aí temos os vídeos, temos as aulas gravadas, tá? Você pode assistir, eu espero que estejam assistindo. E se não tiver, só solicitar aí que a gente envia, tá? Para vocês. E aí, semana passada, nós iniciamos esse assunto sobre sofrimento, tá? E a pergunta é, por que há sofrimento? Por que há sofrimento? Então, fizemos uma introdução na aula passada. Estamos aí organizando esses vídeos para enviar aí para os irmãos assistirem, reverem as aulas e até para elaborarem perguntas e comentários aí para nossas aulas, tá? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Essa aqui é a nossa aula 2 sobre essa pergunta do sofrimento, tá? Provavelmente vamos ter ainda mais 2 ou 3 aulas falando sobre isso, tá bom? A semana passada, nós falamos um pouco sobre a causa do sofrimento. Na realidade, a gente não falou, a gente entrou nesse ponto aqui, tá? Mas a gente ficou falando aí sobre algumas coisas que nos ajudam a entender, até a questão da nossa interpretação, tá? Então, eu sei que talvez você já esteja cansado de me ouvir, mas eu tenho que estar repetindo essa questão das linhas teológicas, né? Porque isso ajuda a gente na nossa interpretação. Então, você que está assistindo esse vídeo, vai assistir essa aula aqui, né? Vai ficar gravado. Então, você precisa saber, né? A maneira que nós cremos, o que nós cremos, o porquê que nós cremos, tá? Então, você lembra que quando nós estudamos os assuntos sobre o Espírito Santo, sobre dom de línguas, sobre curas, milagres, né? Falamos muito naquelas duas correntes teológicas, linhas teológicas, que basicamente dividem os grupos religiosos e as igrejas em relação a esses assuntos do Espírito Santo, que é a questão do continuismo, os continuistas e os cessacionistas, né? Então, os continuistas creem que todos os dons é para a nossa época, tá? E os cessacionistas, que somos nós, da Igreja dos Irmãos, e alguns grupos, algumas igrejas históricas, cremos que aqueles dons espirituais, eles se restringiram à era apostólica, né? Hoje temos os dons de edificação para a igreja, então são os cessacionistas, tá? Para esse assunto hoje de sofrimento, a gente vai falar, a gente vai esquecer um pouco agora essa questão de continuismo, cessacionista, tá? Esqueça isso, está nas outras aulas lá. Mas para esse assunto aqui vai ser importante a gente conhecer, a gente falar mais sobre a questão do dispensacionalismo e do aliancismo, tá? Então,
Os grupos, eles são divididos também, né? São os dispensacionalistas, nós somos dispensacionalistas, vou já explicar rapidinho o que é, e os aliancistas. Então, isso é importante. Então, vira e mexe, eu vou tocar nesses pontos aqui, é para você ir encaixando a maneira. Lembra que nós queremos dar uma aula, mas para você saber por que a gente crê assim, porque nem todos os grupos eles vão crer da mesma maneira que nós cremos, tá? Então, dispensacionalista, dispensação, você entende que são eras ou são épocas, tá? Então, nós cremos que Deus, ele se revelou gradativamente na história e vem se revelando em épocas bem definidas, que nós chamamos de dispensações, né? Então, cada época é uma dispensação, né? Ou uma maneira que Deus se revelou, né? Claro que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, né? Jesus é o mesmo, como Hebreus 13:8 fala, mas ele, no seu plano, decidiu fazer dessa maneira. Então, é importante, nós, dispensacionalistas, é importante saber essas épocas, porque Deus vai tratar. Os aliancistas, eles não entendem dessa maneira, né? O aliancista, ele crê, no chamado também a teologia do pacto, que Deus fez dois grandes pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. É só isso para eles, né? E aí eles vão dando as interpretações lá, né? Nós não cremos dessa maneira, nós cremos que Deus vai se revelando nas dispensações. E para nós dispensacionalistas, nós temos didaticamente, o dispensacionalismo tem dividido essas dispensações em 7, tá? Lembra do número 7? Então deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, né? Mas é a época ou a dispensação da inocência, da consciência, governo humano, da lei, deixa eu botar aqui no dedo, né? Inocência, consciência, governo humano, lei, a graça, pulei uma. Já sei qual foi que eu pulei. Patriarcal. Depois do governo humano é da aliança lá com Abraão. É patriarcal, né? A inocência, a consciência, governo humano, a patriarcal, a lei, a graça que nós estamos e a milenar, que é a 7. Então, é a maneira que os dispensacionalistas dividem essas dispensações. Quem é aliancista não concorda com isso, tá? Então, grupos como os presbiterianos, eles são aliancistas, eles não concordam com a questão da visão dispensacionalista. Mas isso vai ajudar a gente a entender, principalmente a questão em Gênesis aqui, tá? Porque tanto o dispensacionalismo como os aliancistas, eles, aqui nesses primeiros capítulos de Gênesis, é onde baseiam a sua linha de interpretação. Claro que eu não vou entrar na questão, qual é o certo, mas isso qual é o errado, mas isso ajuda para a gente interpretar aqui, tá? Mas lembra, não estamos estudando sobre aliancismo versus dispensacionalista. Eu vou ficar falando isso que é para você ir entendendo, tá? A nossa aula aqui é sobre sofrimento. Por que há sofrimento? E na semana passada nós estudamos esse texto de Gênesis capítulo 3, tá? Porque em Gênesis capítulo 3 é que nós encontramos a causa do sofrimento. Então, você já parou para pensar, por que há o sofrimento no mundo, né? O mundo está sofrendo hoje com a pandemia, coronavírus, mas o mundo sofre aí por catástrofes naturais, né? Terremoto, tsunami, fome, peste, epidemia, né? E qual é a causa desse sofrimento, né? O ser humano também sofre por várias razões também, né? Nós sofremos, né? Aliás, tem uma teologia
que não é bíblica, que é a teologia do pare de sofrer, né? Venha para a minha igreja, para o meu grupo e pare de sofrer. Esses geralmente são teologias da linha continuista, né? Mas pare de sofrer não é bíblico, né? Você lê a Bíblia, você estuda, você vai entender. E a questão aqui que nós vamos estudar sobre a questão do sofrimento. É claro que ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento ele faz parte. Então nós vimos que, estudando Gênesis, capítulo 3, e aí nós falamos muito sobre essa questão da dispensação, no domingo passado, né? A primeira dispensação, a primeira época, é a época da inocência. E nós falamos que inocência, você não deve entender que é a questão do Éden, né? Deus criou Adão e Eva. Então, Adão e Eva, antes de Gênesis 3, antes da queda, né? Eles viviam no mundo perfeito. Eles foram criados perfeitos, viviam no mundo perfeito, tinham um relacionamento perfeito entre si e com o Criador e com a natureza, né? E aí nós exploramos bem essa questão lá, falando de Adão, né? Você não deve entender Adão nesse momento, porque Adão foi criado direto das mãos de Deus. Então, Adão tinha uma inteligência, podemos colocar aqui, inimaginável para nós, né? Em relação a nós hoje, antes da queda. Então, o antes da queda é uma coisa totalmente diferente, que a gente nem pode imaginar como era Adão vivendo naquele Éden lá, né? E aí nós falamos a questão da queda, né, que da serpente, falamos essa questão que o diabo, né, o diabo possuiu, era uma cobra mesmo, era uma serpente, como é que foi esse processo, né? Então, assista ao vídeo lá que a gente falou muito sobre isso, né? Mas o certo é que Satanás se aproxima de Eva, né, e faz essa pergunta para Eva, né? Deus falou para vocês que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, né? Então, aqui também a questão dos aliancistas é onde eles entendem, porque o aliancista você tem que ligar com a palavra pacto. Então, para eles, Deus fez dois grandes pactos. O primeiro pacto é o pacto das obras que Deus fez com Adão e Eva, lá no Éden, né? Então, para eles, Deus chamou Adão e diz: Adão, vamos fazer um acordo, vamos fazer um pacto aqui, né? Se tu come dessa árvore, tu morre. Se tu não come, tu vive. Então, eles entendem isso como um pacto. Nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que aquilo não foi um pacto, aquilo foi um mandamento, foi uma ordem de Deus, né? Então, você tem que entender que mandamento é mandamento, pacto é outra coisa. Então, a confusão dos aliancistas é que eles entendem que aquilo não foi um mandamento que Deus fez com Adão, mas foi um pacto. Mas não dá para entender que foi pacto aquilo. Aquilo foi um mandamento. Olha, tu come, tu vive. Se tu comer, tu morre, né? Então, aqui já começa aí a nossa diferença entre os aliancistas, tá? Mas nós vemos essa questão, né? Que ali a primeira estratégia de Satanás é exatamente a questão de que Satanás ele leva a pessoa a pensar que os mandamentos de Deus são exagerados, né? Falamos sobre isso, né? Quando Satanás falou: Eva, não é tão assim também, né? Deus está exagerando, não é que se vocês comerem, vocês vão morrer, né? E tudo mais. Aí, versículo 2, vimos que Eva cai na conversa de Satanás, né?
responde, né, para ele, não foi isso que Deus falou. Deus disse, dele não comereis, nem tocareis. Falamos dessa questão que Deus não disse que era, não falou para tocar. Deus disse que não era para eles comerem, né? É claro que se ele falou para não comer, tocar seria uma boa coisa, né? Mas esse é um problema também, que é a questão de acrescentar algo ao mandamento de Deus. Muitas igrejas continuistas fazem isso, né? Acrescentam ou tiram coisas que Deus realmente não falou, né? E aí, versículo 4, então Satanás fala para Eva, olha, não é isso não, né? É certo que não morrereis. Quer dizer, se você comer, você não vai morrer não, né? E aí a gente vê a outra estratégia de Satanás, que é afirmar que Deus é mentiroso. Deus está mentindo. Se você comer, você não vai morrer não. Ele está mentindo, né? Então Satanás faz isso, né? A Eva, que já estava querendo pecar mesmo, né? Versículo 5, versículo 6, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, comeu e deu para Adão e Adão comeu, né? Falamos sobre esse ponto, né? O processo do pecado dela, né? Ela olhou, ela se agradou, ela desejou e eles comeram e pecaram. O que nós falamos aqui nesse ponto é que você tem que pensar nesse momento como a dispensação da inocência. Mas inocência aqui é a questão de pureza sem pecado. Inocência, não pensa que eles eram inocentes como uma criancinha. Lembra que nós falamos, provavelmente Adão usava 100% da sua capacidade mental lá, ou 90%, não sei, né? Mas eles eram bem inteligentes, foram criados por Deus, criados perfeitos, num mundo perfeito, num ambiente perfeito, né? Então, eles sabiam muito bem daquilo que eles estavam fazendo. Mesmo que a Eva vai dizer que ela foi enganada, né? Outro texto que Paulo falou em Timóteo, que Eva foi seduzida e Adão comeu consciente, mas eles estavam bem cientes daquilo que eles estavam falando, tá? Então, o resumo que nós fizemos no final, né? Estes são os passos que tomamos hoje quando pecamos, né? Primeiramente, olhamos com curiosidade, achamos aquilo agradável, e daí passa a ser desejável, finalmente nós pecamos. Mas o importante é isso aqui, ó. Mas este pecado era diferente do que cometemos hoje. Este pecado trouxe pecado, sofrimento e morte a este mundo. O que você tem que entender é que aquele pecado, eu vou usar a linguagem que as freiras me ensinaram quando eu estudei com as freiras, o pecado original, né? Esse pecado original, ele é diferente, esse pecado ele foi diferente dos pecados para frente, né? Porque, veja bem, Adão era um ser que foi criado por Deus, né? A gente fala mais ou menos assim, né? E esse pecado ele foi de fora para dentro. Ou seja, Adão não tinha pecado dentro dele, né? Nesse momento aqui, antes de Gênesis 3, né? Esse é um dos grandes mistérios. Tá certo que ele foi influenciado por Satanás, por isso que a gente fala que é de fora para dentro, né? Mas esse pecado de Adão, ele foi diferente, ele é diferente. E é exatamente esse pecado específico de Adão que é a causa do sofrimento que nós passamos hoje no mundo, tá? Então, veja aqui o ponto que nós estamos querendo descobrir aqui é qual é a causa do sofrimento. E nós estamos olhando biblicamente que a causa do sofrimento, vamos dizer assim,
a causa maior do sofrimento do mundo hoje, por que nós sofremos, foi o pecado original de Adão, tá? É claro que nós vamos falar mais para frente que hoje tem outras causas, né? Eu posso sofrer por minha causa mesmo, por causa do meu pecado, por causa de Satanás, por causa de tanta coisa, né? Mas a causa, assim, maior foi o pecado original de Adão. Essa é a causa do sofrimento. Esse é porque nós sofremos hoje, porque o mundo sofre hoje as coisas, né? Por que as pessoas estão sofrendo hoje em pandemia e tudo mais, coronavírus. Originalmente foi o pecado de Adão. Oi, quem quer falar aí? Seria o caso da condenação da humanidade, né? Esse pecado de Adão e Eva. A gente vai falar aqui sobre as consequências. O que aquele pecado trouxe como consequência para nós, tá? Mas o ponto que nós falamos é isso. A causa do sofrimento foi o pecado original de Adão, tá? Ok? E se você entende aí o que nós estamos... Para você seguir aí o nosso raciocínio, tá? E aquele pecado, ele foi diferente, como eu falei. A gente fala que foi de fora para dentro. Quando nós pecamos hoje, é de dentro para fora, né? Você lembra que Tiago fala, né? Tiago 1, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai, o seduz, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aquele texto fala, né? Que o pecado, ele tá agora dentro de nós. Mas isso era diferente com Adão, naquela dispensação, tá? Jogue isso aí na sua mente para você ficar bem pensando nisso aí. Então, toda vez que você pensar em Adão, você tem que pensar nele de Gênesis 2 para trás, aliás, de Gênesis 3 para trás, antes da queda, e de Gênesis 3 para frente. Porque Adão e Eva, em Gênesis 1 e 2, é diferente do Adão e Eva de Gênesis para frente, como nós, tá? E aquele mundo lá também, ok? Então, isso é que nos ajuda a entender a questão da interpretação bíblica. Por isso que a gente entende a questão do dispensacionalismo, né? As dispensações aí. Aí o que acontece? Quando Adão pecou, a gente fala que entrou uma outra dispensação, uma outra época, que é a época da consciência, porque eles passaram até agora essa consciência do bem e do mal. E aí Deus vai agir de uma maneira diferente com ele. Olha como é coerente essa questão dispensacionalista, né? Porque antes de Gênesis 3, Deus agia de uma maneira com eles. A partir do pecado, Deus vai agir de uma outra maneira, porque agora eles são conscientes, eles não são mais a mesma pessoa antes da queda. Certo? Pergunta, comentário aí? Vamos lá. Ricardo, Benedito, bom dia. Pode falar, Benedito. Nesse caso aí, o Adão e Eva, então, eles... o capítulo 1 e 2 demorou um bom tempo ainda, né? Não foi logo assim rápido, né? Essas são outras discussões, né? Qual é o tempo, né? Tem uma série de discussões sobre a questão que alguns entendem aquele houve tarde e manhã, não um período de 24 horas. Nós cremos de 24 horas, literalmente, né? Mas tem outros que dizem que aqueles foram eras e tempos, né? Não sabemos, na verdade, né? Qual é o tempo que foi desde a criação que eles passaram. Eu vou falar uma questão aqui que parece que dá a entender que não foi muito tempo em relação a isso. Mas a gente vai entrar aqui no estudo e você pode ir fazendo as perguntas. Eu tô querendo ter o cuidado, porque o nosso objetivo não é estudar Gênesis 3, o livro de Gênesis, nem Gênesis 3, nem sobre Adão e Eva, né, e muito menos de dispensacionalismo e aliancismo. Mas eu fico tocando. O nosso objetivo é estudar a questão do sofrimento, tá? Então, já sabemos que a causa do sofrimento é o pecado original, o pecado de Adão e Eva lá no Éden.
Agora, quais foram as consequências? Eles pecaram e isso trouxe consequências para nós até hoje, para todos, né? Até hoje. Por isso que nós sofremos. Então, olha só, versículo 16. Ele deu um pulo aqui, porque você lembra, Adão e Eva, eles pecaram, né? E aí o que aconteceu? Quando eles comeram do fruto, o que a Bíblia diz? Seus olhos foram abertos, né? E eles passaram a conhecer o bem e o mal, a questão do pecado entrou, né? E aí, o que eles perceberam nesse momento que eles passaram a serem conhecedores do bem e do mal? Eles perceberam que estavam nus. Já parou para pensar essa questão de nus, né? Então, nesse momento, e aí eles perceberam que estavam nus e eles se esconderam quando Deus chamou por eles, né? Por que eles se esconderam? Então, algo aconteceu ali, essa consciência do bem e do mal, né? Acabou aquela pureza que eles estavam, aquela inocência que eles estavam na dispensação lá do Éden, e agora eles estão com essa consciência. Não vou entrar nesse detalhe aí, porque senão a gente vai embora. Mas Deus chegou lá e chamou por Adão. E Adão se escondeu, né? E finalmente Adão disse, olha, eu estou escondido aqui, né? Porque como eu ouvi a tua voz e eu vi que eu estava nu, estava sem roupa, eu e a meninazinha aqui do meu lado, né? A gente se escondeu. E aí Deus disse, quem te fez saber que tu estavas nu? Né? Por um acaso, comeste do fruto? Claro que Deus sabia já o que eles tinham feito e tudo mais, né? E aí vem aquela série de desculpas, né? Um colocando a culpa no outro. Adão colocou a culpa em quem? Adão colocou a culpa em quem? Adão colocou a culpa em Eva, mas primeiro ele colocou a culpa em Deus, porque você lembra o que ele disse? Eu estava só aqui, mas essa mulher que tu me deu, eu nem pedi. Não, ele pediu, na verdade, ele estava olhando para os bichos, né? Lembra que ele olhava e não tinha pá para fazer com ele, né? Mas a mulher que tu me deu, ela me deu, eu comi, né? Então botou a culpa na Eva, né? Botou a culpa em Deus indiretamente também, né? É assim que a gente faz às vezes. Então, versículo 16. Aí, Deus então pergunta para a mulher, o que tu fizeste, né? E a mulher bota a culpa em quem? Na serpente, né? E aí, Deus olha para a serpente e a serpente olha para o lado e não tinha mais ninguém para ela botar a culpa e pôr a culpa nela, né? Aí você lembra que o versículo 15 é um versículo muito importante de Gênesis, aliás, de toda a Bíblia e do Evangelho. Nós chamamos o versículo 15, se você ler aí na sua Bíblia, você está lendo, é o primeiro versículo messiânico. É o primeiro versículo que fala sobre Cristo, né? Porque veja bem, o que diz o versículo 15? Alguém pode ler esse versículo aí? Não está aqui na minha frente. Gênesis 3,15. Marca esse versículo na sua Bíblia. É o proto-evangelho, como a gente fala. Gênesis 3,15. Vou ler aqui, Ricardo. Pode ler. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando isso para quem? Versículo 15. A mulher, né? A mulher? A igreja? Aí no versículo é para a mulher. A igreja não existe ainda. Para Versículo serpente, 15. Para serpente. Versículo 15, Deus está falando para a serpente, para Satanás. Preste atenção. Porque Deus disse, Adão, o que tu fez? Ele disse, olha, a mulher que tu me deu, ela me deu do fruto e eu comi.
Aí Deus, imagina que tá os três em fila lá, Adão, a mulher e a serpente, né? Adão, o que tu fez? Foi ela aqui, culpa dela. Mulher, o que tu fez? Foi a serpente aqui. Serpente, como tu não fala? Bem que ela falava, mas agora ela não falou. Aí Deus vai começar a dar as condenações de trás para frente. Começa com a serpente, depois a mulher e depois Adão. É assim que você pensa, né? Porque o versículo 15, Deus está falando para a serpente, ou seja, para Satanás, né? Olha o que ele diz: porém, né? Além de que ela ia rastejar e aquela coisa toda, se tinha perna ou não, né? Ela diz, porém, inimizade, falando para a serpente, inimizade, né? Entre quem, Benedito? O que diz o texto? Entre a serpente e a mulher. Não, né? Lê o texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Serpente e a mulher. Veja bem, entre ti e a mulher. Vocês vão... Será que é por isso que a mulher tem tanto medo de cobra? Se bem que tem homem que tem medo de cobra, é terrível, né? Mas é ter essa inimizade entre a serpente e a mulher. E aí tem um ponto e vírgula aí, né, Belém? Uma vírgula. Isso, uma vírgula. Uma vírgula. Aí lê o que está depois da vírgula. Entre a tua descendência e o seu descendente. Preste atenção. Entre a tua descendência de quem? Da serpente. Da serpente. Aí o português, você tem que saber português também, né? Concordância e tudo mais, né? Entre a tua descendência, a descendência da serpente, ou seja, de Satanás, e o seu descendente. O seu descendente de quem? Da mulher. Um descendente da mulher. Quem é esse descendente da mulher? Estava avisando já Jesus Cristo, né? É Cristo, né? É Cristo, né? E aí ele fala, e este está se referindo ao mais próximo, então é o descendente da mulher, seria Cristo, porque senão seria aquele que é mais longe, né? Essa é regra de português, este e aquele, né? E esse descendente da mulher te ferirá a cabeça. E o que mais fala no final do versículo, Benedito? E tu lhe ferirás o calcanhar. E tu lhe ferirás o calcanhar. A explicação que nós temos para isso, né? E eu estava até ouvindo um aliancista, porque a gente tem que estudar também os aliancistas, né? E eles não concordam com isso. Mas eles sabem que a gente dá essa explicação. Jesus ia ferir a cabeça da serpente, e a serpente, Satanás, ia ferir o calcanhar de Jesus. A explicação que a gente dá isso, o fato de a serpente ferir o calcanhar de Jesus é uma referência aos sofrimentos que Jesus ia passar, né? Então, Jesus ia sofrer como ele sofreu, esse é o ferir o calcanhar. Mas o que acaba, né? Que é o nocaute. É alguém ferir o seu calcanhar ou alguém ferir a sua cabeça? É a cabeça. E a ideia de ferir a cabeça é a ideia de pisar na cabeça e esmagar a cabeça. Então, Satanás ia causar o sofrimento em Cristo, mas Cristo iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ia ser vitorioso, como ele foi. Essa é a explicação. Então, esse versículo, já em Gênesis, já está falando do Evangelho, de como aquela situação iria ser solucionada. Já no mesmo, em Gênesis, já no próprio pecado deles, Deus já falou a maneira que eles ia ser resolvido, né? Que viria um descendente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente e iria resolver. Tem outra coisinha também aí que eu quero falar para vocês, nesse texto, que está implícito aí, né? Olha só,
eles pecaram. Deus disse a maneira que ia resolver aquele pecado, que ia ser em Cristo, né? Mas tinha uma coisa também. Hebreus, agora não lembro a referência, vocês podem procurar para mim depois, que fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tá? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você sabe que por toda a lei, como é que o povo de Israel foi ensinado? Pela lei, que eles deveriam fazer os sacrifícios, né? E os sacrifícios, eles cobriam o pecado, eles não tiravam o pecado. Carlos, lá em Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. Não consigo decorar essa referência. Hebreu, e é uma referência muito importante. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Preste atenção que isso é importante. Por que que na lei dos hebreus, né, na dispensação da lei, eles faziam os sacrifícios, né? Pegar o cordeirinho, matar o cordeiro, derramar o sangue e tudo mais, né? É porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, você sabe que aquele cordeiro, aquele sacrifício, eles apontavam para Cristo, né? Eles apontavam para Cristo. Eu vi um debate do aliancista com o dispensacionalista, e o aliancista, ele diz assim, então vocês falam que teve a época da lei e a época da graça. Hoje a gente está na época da graça, e aí a pessoa é salvo pela graça, em Cristo, né? Só que eles dizem assim, eles acham que o dispensacionalismo fala que na época da lei a pessoa era salva pela lei, que era a questão do judeu, né? Mas não é isso. O homem sempre foi salvo pela graça, desde Gênesis capítulo 3. Aqui em Gênesis capítulo 3, Deus já vai dar essa indicação. Sabe qual é a indicação? Olha só, quando Adão e Eva eles pecaram, e eles viram que eles tinham pisado na bola, e eles perceberam que eles estavam nus, o que eles fizeram para cobrir o pecado deles? Eles pegaram folhas de figueiras para cobrir os pecados deles. Exatamente, como dizia o seu Bill, né, ensinando isso para a gente, né? Eles fizeram os biquíni, fizeram os maiozinhos para eles, né? Pegaram lá a folha da figueira, da árvore lá, né? E cobriram o seu pecado. Deus concordou com aquilo? Não. Não, né? O que Deus fez para eles? Ele matou 2 animais e tirou o couro lá para fazer roupa para eles. O texto não diz que ele matou, mas está implícito. Mas olha só, Deus disse aí, não é assim que vocês vão resolver o problema de vocês. Primeiro que está errado, tá? Não quero folha de figueira, não. Eu quero pele de animais. Então Deus pegou e fez roupa para ele de pele de animais. Agora, olha como a coisa está implícita aí. Da onde Deus pegou aquela pele de animais para fazer a roupa para eles? Foi de algum animalzinho lá do Éden. Para Deus tirar aquela pele de animais, do animal, ele teve que sacrificar o animal. Ou seja, em sacrificando o animal, houve derramamento de sangue. Está entendendo? Então, ali Deus já estava dizendo, para você resolver o problema do pecado, tem que haver derramamento de sangue. Alguém tem que se sacrificar por vocês. Está vendo como é a coisa legal? O que é a ovelhinha, ou cabritinho, ou sei lá qual foi o animal que Deus pegou, tinha a ver com o pecado de Adão e Eva? Nadinha. Mas o bichinho teve que morrer para cobrir o pecado deles. Então, houve derramamento de sangue. Isso é tão verdade que Adão entendeu isso e passou para os filhos. Lembra de Caim e Abel?
Abel deu, aliás, Caim era lavrador e deu do melhor do fruto da terra. O Caim, ele não deu um fruto estragado, não. Ele deu do melhor fruto. Só que Abel entendeu que o sacrifício que Deus queria não era fruto em relação a isso. Era sacrifício de animais, né? Em relação a essas coisas. Então, veja como a gente vai se aprofundando mais nisso, a gente pode ver isso, tá? Eu só queria deixar isso para vocês. Uma vez eu falei isso com um aliancista, eu nem sabia dessa questão de aliancista, mas eu já tinha essa noção, e o homem não entendeu. Não tem nada a ver isso aí, não. Eu digo, como não, rapaz? Onde Deus pegou essa pele de animal? Né? E teve que sacrificar. Então, ele já estava dizendo que para resolver o problema do homem, do pecado, tem que haver sacrifício, tem que haver derramamento de sangue, algum inocente tem que morrer no lugar. Então, isso é a mensagem do Evangelho, tá? Eu ia falar outra coisa também, só mais isso aqui para você lembrar, porque o aliancista diz que o dispensacionalista fala que na época da lei, a pessoa era salva pela lei, guardando a lei. Na verdade, não é. Tá? A melhor explicação que eu ouvi foi do pastor Bill em relação a isso. Como era que as pessoas antes de Cristo eram salvas? Tá? Se Cristo ainda não tinha vindo, não tinha morrido e tudo mais. Era pela fé também, né? Só que as pessoas do Antigo Testamento, eles olhavam para frente. E nós, da época da graça, olhamos para trás, para a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, entendeu? Então, sempre foi pela graça, sempre foi pela fé em Cristo. Só que o pessoal aqui de trás, eles olhavam o sacrifício de Cristo para frente, e nós olhamos o sacrifício de Cristo que ele fez lá para trás. Tá entendendo? Então, esse é um entendimento que você tem que ter para você resolver essas situações. A salvação sempre foi pela graça e fé em Cristo, tá? Tem muitos grupos que ensinam coisas totalmente erradas por não ter esse entendimento, tá bom? Então, vamos olhar aqui as consequências. Primeira consequência da queda, tá? O que Deus disse? Multiplicarei... Deus está falando isso para quem? Versículo 16. Responda lá. Deus está falando para quem? Mulher. Para a mulher. E disse a mulher. Versículo 15, Deus falou para a serpente, para Satanás. Versículo 16, Deus está falando para a mulher. O que ia ser a consequência para a mulher? Que passou para todo mundo, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores, darás luz, filhos. Então, a primeira consequência do pecado foi sofrimento físico, especificamente na questão do parto, né? Não é até hoje, não é assim até hoje, né? A mulher, quando vai ter filho, né? Sente aquela dor de parto, né? Então, a questão da dor, né? Que entrou, o sofrimento físico entrou aí para o ser humano, né? Aí você pode dizer, mas hoje tem o parto cesárea. Ainda dói mais ainda, eu acho, né? Porque ela é operada e depois... não tem jeito, tem sofrimento, né? Então, olhando de uma maneira mais abrangente, a questão que o pecado trouxe esse sofrimento físico. Parece que na dispensação da inocência, eles não... Eu creio nisso, eles não tinham esse sofrimento físico, de dor, né? Isso veio com a queda. Essa não é uma das razões que nós sofremos hoje também, a questão do sofrimento físico, né? Quando a gente se machuca, a mulher quando vai ter filho, e a questão da dor física, né? O que você acha sobre isso?
Tem algum comentário? Eu ia falar outra coisa aqui sobre essa questão. Então, olha só, a primeira consequência que o pecado trouxe foi o sofrimento físico. Então, quando você sente uma dor física, né? Consequência desse pecado de Adão. Tem outra consequência nesse próprio versículo, que é um versículo que não está bem traduzido aqui para o português, e isso dá a ideia de uma outra coisa, porque ele disse assim: o teu desejo, o desejo de quem? O desejo da... Ele está falando de quem? O da mulher. Da mulher. Você tem que saber por interpretação de texto também, em português, para a questão da Bíblia, né? O teu desejo, mulher, será para o teu marido, e ele te governará. Olha, vou até tirar aqui para você não matar aqui a charada. Vou deixar aqui. Esse versículo, o que você entende por esse versículo? O teu desejo será para o teu marido. Eu já vi uma explicação, um homem estava dando estudo para casais, e ele usou esse versículo totalmente fora de contexto. Porque ele disse, olha, com a queda, o desejo da mulher agora ia ser para o marido dela, né? E ele estava falando isso de uma maneira positiva, né? Olha, isso é bom, que a mulher agora, a partir da queda, o desejo dela ia ser com o marido dela e tudo mais. Está errado. Não é isso que o versículo está dizendo. Primeiro, o contexto não é de coisa boa. O contexto é de coisa ruim, porque Deus está dando os castigos, né? As consequências do pecado deles. Então, não pode ser uma coisa boa. Já começa por aí. Outra coisa, a má interpretação aqui, o português não ficou legal aqui do texto original. Porque o desejo aqui era o desejo de dominar o marido. Mulheres, estão ouvindo aqui, sejam sinceras. Há esse desejo em vocês de querer dominar o homem. Isso vem lá da queda. Olha, raciocina da seguinte maneira: por que Eva comeu do fruto? Porque ela queria ser como Deus. Não é isso que diz o texto? Por que ela queria ser como Deus? Porque ela não queria estar embaixo de uma autoridade. Ela não queria estar embaixo de um ser em cima dela. Então, se ela fez isso com o próprio Deus, você acha que ela ia querer em relação ao marido? Ao homem? Então, o texto aqui que você tem que entender é o seguinte: a consequência do pecado dela é que o desejo de dominar o homem iria estar nela. E, por outro lado, ele te governará. Ele quem? O homem. E esse governar aqui não é mais o por isso que eles tentaram traduzir uma palavra governar aqui, porque a ideia de governar como ditador. Não é aquele de ser um marido como eles eram na dispensação da inocência, né? Porque quem era o líder do relacionamento na inocência era o homem. Adão foi criado primeiro e Eva. Mas esse relacionamento era um relacionamento perfeito, porque a mulher, na sua perfeição, na época da inocência, conseguia se submeter submeter parece uma palavra pesada, né? Mas ela entendia que o líder do relacionamento era o homem. E o homem, por outro lado, conseguia amar sua esposa, né? Ser o líder dessa maneira. Agora, depois da queda, isso foi quebrado. E isso nos dá a entender, eu vou já deixar vocês falarem aí,
que isso foi uma consequência, né? Depois da queda, a mulher teve o desejo, olha, de dominar o seu marido, mas o marido ia dominar a mulher. Ou seja, a segunda consequência do pecado foi problemas no relacionamento do casal. A mulher se rebelou contra a liderança do marido e ele se tornou um ditador. Não é assim. Se você parar para pensar hoje, uma das consequências do porquê as pessoas sofrem hoje, sejam pessoas crentes ou descrentes, é problema de família. Não é por isso? Marido que está com problema com a esposa, que está com problema com os filhos e tudo mais, e isso traz sofrimento. E a causa disso foi lá o pecado original de Adão e Eva, né? Então, é claro que essas coisas vão ser restauradas em Cristo, pelo menos é para ser restauradas em Cristo, né? Que Paulo falou lá. Mas veja que isso foi uma consequência, né? Hoje é essa maneira. Você pode falar que não, né? Principalmente os relacionamentos no mundo é assim, né? Bem, comentário sobre essa consequência aqui que você quer falar. Ricardo. O que você acha? Oi. Chico, pode falar, Bom Chico. dia. Eu queria falar um pouco da questão lá da morte, né? Da oferta, do sacrifício, né? Eu vi um comentário de um pastor, né? Que ele fala que o sacrifício, né? Que a gente pode pensar assim em algo mecânico, né? Que o judeu levava lá, né? A sua oferta e o sacerdote fazia, né? Lá o sacrifício, matava o animal. E a gente pode, de repente, estar imaginando que isso era uma coisa mecânica, mas é muito mais do que isso, né? É algo que lá na oferta lá de Abel, né? Foi das primícias, né? Depois também a gente vê lá Deus pedindo para Abraão, né? O sacrifício de Isaac. Então, esse sacrifício, né? Ele aponta para Jesus e ele é algo não só da primícia, né? Mas para dar aquele sentido, né, de que alguém estava morrendo no seu lugar, né? Estava tendo a morte que era para ser sua, para ser nossa, né? Então isso tem que causar comoção na gente, né? No sentido de você pegar a coisa mais valiosa, né, que você pode estar pensando, que foi isso que ele fez com Cristo, ele na Trindade lá, ele mandou uma coisa muito valiosa, que foi Jesus para morrer no nosso lugar, né? E esse aspecto aí eu vejo que é uma questão assim, a gente pode se perguntar assim, por que a serpente não foi falar com Adão, por que ela foi com a Eva, né? Talvez eu vejo que ele viu ali um elo mais fraco, né? Ele viu ali talvez um elo mais fraco ali, né, para quebrar aquela comunhão que existia com Deus, né? Eu vejo que o aspecto o fato de ela ter sido, a Bíblia relata que ela foi enganada, né? O homem não, o homem fez a coisa consciente, né? Então, eu acho que a serpente não ia ter muito sucesso com Adão, né? E o fato ali dessa palavra aí da governança, eu acho que é um aspecto de um homem justamente proteger melhor a mulher, né? Que ela foi frágil nesse sentido, né? O aspecto de ela confiar, né, hoje na liderança do homem, na condução do homem, né, que tem que ser em amor, né, não pode ser um aspecto ditador, de dominação, né, mas um aspecto de proteção, né, de cuidado, né. É isso aí, irmão. Ricardo. Oi, Tá, pode falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu já ouvi uma explicação sobre isso, falando do desejo, e a pessoa que deu a explicação, que fez a lição, né, disse que esse desejo envolvia o desejo sexual. O desejo da mulher era para o marido. Mas agora eu estou entendendo que isso era uma rebelião a qualquer tipo de governo.
É que a mulher não queria ser governada, e hoje a gente vê muito bem isso, nesse movimento feminista, que inclusive algumas mulheres crentes que estão dando oportunidade para estar questionando e querendo colocar essas questões feministas de se rebelar contra a dominação do homem. E também há outra deturpação que o homem quer dominar com mão de ferro. A gente vê que em alguns países isso acontece. E eu acho que a briga do relacionamento marido e mulher está baseado nesse ponto aí, de submeter. E isso causa sofrimento, na verdade? Justamente. Causa sofrimento na família. É isso que a gente está vendo aqui. É uma causa. Isso vai ser restaurado em Cristo. O ideal, o Francisco falou, mas ele estava se referindo mais à questão já da pessoa em Cristo e tudo mais. Porque a pessoa sem Cristo é muito mais difícil, porque ele está debaixo disso, o casal. É verdade. Né? É verdade. Tem uma apostila... Oi? Quem falou aí? Desejo, a partir do momento que faz com interesse de egoísmo para si mesmo, né? Porque ela começou querendo para ela. Então, hoje a gente não tem esse desejo, que é fora do nosso casamento, fora do nosso marido, fora da nossa vida, temos que ter cuidado, porque esses desejos que começam a ter prioridade mais do que o nosso marido, o nosso lar, vai nos levar sempre mais longe de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Vejo muitas igrejas onde muitas mulheres cristãs estão influenciando com os próprios desejos delas. Desejo que ela quer abolir a igreja, tem que ser amarela. Tem que ter festa junina, porque eu também já vi igreja com festa junina. Então, e aí tem que entrar o governo do homem, porque se o homem não governar e deixar a mulher realizar todos os desejos terreno, não vem nada de bom. Exatamente. Tem que depender entre os dois, né? Ele auxiliar também ela. Porque senão... olha só, eu sei que a gente pode entrar na questão do encontro de casais aqui, mas esse não é o nosso objetivo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa questão do relacionamento entre o casal que causa sofrimento, a origem disso é a queda de Adão e Eva. Até nós, exato, o pecado original. Até nós mesmo, cristãos, a gente sofre por causa disso também. De vez em quando a gente está com perrengue aí, né? Marido, mulher, com filho e tudo mais, né? Então, isso é consequência da queda. Consequência da queda, tá? Deixa eu ir mais aqui na frente, porque a gente vai terminar esse ponto aqui. Oi, pode falar, mas pode falar, tá? Eu sei que não é específico, né, do assunto, mas é coisa que você falou e tá aqui batendo na minha cabeça. Joga para fora. Dois assuntos são. O primeiro, quando aqui a gente estava refletindo, né? Todo mundo fala, né, que o pecado entrou no mundo quando? Com Adão e Eva. Então, aquele dia, né, famoso desse árvore, desse fruto, entrou o pecado no mundo. Mas, quando Satanás fez essa coisa que nós sabemos bem se incorporou, falou algo nesse serpente, eles estavam já no jardim do Éden. Então, o pecado nasce no momento que nasce o Lúcifer, porque Deus sabe, né, cada coisa, cria esse anjo de uma perfeição quase única, né? Mas, ao mesmo tempo, ele com certeza sabia que essa coisa um dia iria se transformar, né, em algo diferente. Então, se o Satanás estava já presente no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, ou melhor, entrou no mundo dos homens aquele dia com fruto, mas fisicamente no mundo já existia, né? Junto com Lúcifer, que estava com Satanás, que estava aí. Exatamente.
Porque de acordo com aqueles 2 textos que a gente tem sobre Satanás, que acho que é Isaías 12 e Ezequiel 14, que fala que ele se rebelou, isso foi antes daqui do homem, né? Então, por isso que a gente fala, Satanás, ele já existia aqui, já tinha se rebelado nesse momento aqui, né? Aí tem aquela discussão, quando é que foi, se foi junto, mas o certo é que Satanás já era Satanás aqui nesse momento, né? Então ele fez essa tentação, por isso que a gente fala, a tentação foi de fora para dentro, né? Porque ele falou, né? E aí, claro, eles pecaram, né? Então entrou o pecado na raça humana nesse momento, mas o mal já existia, como você está falando. O grande mistério é quem foi que tentou Satanás, né? Porque ele era um anjo perfeito e tudo mais, e ele decidiu se rebelar contra Deus e os seus anjos lá e tudo mais. Essa é a grande questão, né? Aí tem um outro versículo que eu não lembro a referência, mas que fala que Deus criou o mal. Eu faço e crio o mal. É lá em Isaías também. Então são esses debates e esses mistérios aí, né? Que eles vão tentando resolver outra coisa, Ricardo, da melhor maneira possível. Outra coisa que você falou que nos deixou muito interessado como assunto é quando você falou sobre esse sacrifício de Caim e Abel. Porque aquilo de Caim não foi bem visto, né, nos olhos de Deus. Até pouco minuto atrás, a gente estava pensando que fosse um tipo de sacrifício que não vinha diretamente do coração, então era um sacrifício impuro. Não porque os frutos da terra de Caim, mesmo não fossem de primeira qualidade, não é somente isso, era a predisposição do coração. Mas agora que você está falando, né, que a Bíblia fala em Hebreus que não tem, que o sacrifício tem que ser feito, né, com sacrifício de sangue. Eu estava pensando aqui, né, se nós lemos em Gênesis 4 fala, né, que no versículo 2, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, estava pensando, mas se era somente, em vírgulas, um assunto de tipo de oferta, que não teve derrame de sangue, não vejo muita culpa, mas eu estou refletindo, né, no meu ponto de vista, se já alguém decidiu que o Abel era pastor e o Caim era aquilo que teve que cultivar a terra. Então, acho que é normal que se alguém quer ofertar algo das suas primícias, eu vou ofertar aquilo que eu tenho. Que oferta seria se eu vou pegar uma ovelha do meu irmão para ofertar para Deus? Então, esse aqui que agora tá me deixando um pouco assim, né? Eu sei. A questão é que... deixa eu botar aqui para me olhar para vocês. A questão é, que tipo de oferta era aquela? Porque, de alguma maneira, Deus já tinha dito, a oferta que me agrada tem que derramar sangue. Aí você diz, mas o cara era lavrador, como é que ele ia... alguém disse, mas ele não podia emprestar uma ovelhinha do Abel e tudo mais, né? Trocar ou trocar alguma coisa. A questão é que tinha alguma coisa no coração dele, porque diz lá que Deus não se agradou primeiro dele e depois da oferta. Né? Dele, porque tinha alguma coisa no coração dele. Poderia ser rebeldia. Deus disse que é para matar a ovelha, derramar. Eu não concordo com isso, eu vou dar do melhor. Ou seja, desobediência de novo, a mesma coisa da mãe dele que fez lá, a Eva, né? E se foi a questão que Deus disse, não, a oferta
eu quero dessa maneira que eu já ensinei para o teu pai Adão, que é assim que eu vou cobrir pecado, né? O certo é que Deus sabia o que estava no coração dele lá, né? Certo. O versículo 7 fala isso. O que diz o versículo 7? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Isso é Deus falando para ele. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Exatamente. Se procederes bem, proceder em quê? Ele estava falando em relação à oferta. Então, Deus disse, olha, se tu procederes bem, ou seja, se tu fizer do jeito que eu mandei, que eu ensinei, que é assim, não da maneira que tu acha que é assim, porque o nosso problema é que a gente gosta de achar que a questão que Deus mandou fazer dessa maneira, a gente sempre diz, não, acho que assim é melhor, né? E aí é o problema da Eva, de cair no pecado, né? Então, se tu procederes bem, tu vai ser aceito. Se tu procederes mal, se tu continuar na tua rebeldia de fazer a coisa da maneira que eu disse que não é para fazer, o pecado está aí, né? Ele está aí na porta. Eu acho que tem mais ainda, é que Caim matou Abel porque ele não podia matar Deus, mas a revolta dele era contra Deus. Com certeza. A revolta dele era contra o Senhor, né? Então, tem muita coisa que a gente pode... Agora, é claro, essa é uma visão que a gente tem, um aliancista ele não vai aceitar isso, ele vai levar para o outro lado e tudo mais. Mas eu entendo isso, que a oferta que Caim deveria ter dado que Deus já tinha ensinado para o pai dele, tinha que ser derramamento de sangue. Deus ainda não tinha falado essa questão de levar fruto e tudo mais. Eu creio que Caim deu o melhor do fruto dele, mas Deus disse, não, a questão não é fruto, o que eu quero como oferta é sacrifício, porque já desde o versículo 15 já estava ensinando que o sacrifício... Por que eles davam a oferta? A oferta era para a questão deles serem aceitos por Deus. E Deus disse, então, para ser aceito, alguém tem que sofrer no lugar de vocês, para pagar o pecado de vocês, entendeu? Ricardo? Oi. Só para encerrar aí, só para encerrar aí. Além disso, né, além do sacrifício e tal, no Salmo 51, né, quando o Davi tá orando, ele fala, né, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungente e contrito, não o desprezarás, ó Deus, né? Além de tudo isso, tinha lá a questão do coração lá do Caim, né? Só para a gente encerrar aí, tá? Eu estou me lembrando também aqui, porque a questão porque o ser humano é assim. A gente acha que a maneira que Deus falou, a gente pode melhorar. O homem sempre está querendo melhorar a coisa. Você lembra da história do Saul? Deus disse, vai lá e mata tudo, não deixa ninguém, e sacrifica para Deus. Aliás, não era para sacrificar, né? Era para matar tudo. Você lembra que o Saul deixou os animais? Quando Samuel chegou lá e disse, e aí, cumpriu a vontade de Deus? Cumpri, mas aí Samuel disse, mas o que é esse barulho de bicho que eu estou ouvindo aqui? Deus não disse que era para matar tudo? Não, mas olha só, a gente poupou o melhor para a gente sacrificar para Deus. A gente vai fazer uma coisa boa para Deus. Qual foi a palavra de Samuel para Saul? É o famoso versículo. Para Deus? É melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer em que se obedeça aquilo que Ele mandou fazer, da maneira que Ele mandou fazer, do que você dar a oferta. Esse povo hoje dessas igrejas universal que ficam sacrificando um monte de coisa lá, você acha que Deus está sabendo disso? Né?
Deus não ia estar mais, porque eles dão essa oferta e vivem e voltam para a vida de pecado, de sempre, né? Será que Deus não ia se agradar mais que eles vivessem uma vida de obediência a Deus e tudo mais do que dar essas ofertas, né? Por exemplo, uma pergunta. Se chegasse um traficante na igreja e dissesse, irmão, eu estou com uma oferta aqui para dar para a igreja de, sei lá, R$1 milhão. É do tráfico. Toma, você aceita? Não vale o pastor, isso, não vale o pastor, né? Você sabe que tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso, um texto? Deus já tinha previsto isso em relação ao povo de Israel, que a gente pode pegar o princípio. Que ele diz, não aceito oferta de prostitutas nem de sodomia. Alguma coisa como isso, né? Até porque você sabe que não era a questão da oferta em si, né? Mas é a questão do coração da pessoa. Enfim, aí a gente pode falar sobre várias coisas, tá? Mas o ponto aqui é que aquele pecado trouxe sofrimento porque isso afetou o relacionamento do casal, né? E aí a gente sofre por causa disso também, né? E é um sofrimento, né? Essa questão de relacionamento aí. Tem mais uma consequência aqui, tá? Versículo 17, para a gente já ir caminhando aqui para o final. E Adão disse, quer dizer, ele deu a consequência para Eva, para a serpente, para Satanás, ele deu a consequência para Eva, e agora ele vem o Adão. Adão também não ia ficar de fora, né? O bonitinho lá do Adão, né? E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher. Só para vocês ficarem aqui de água na boca, vocês que não estavam na outra aula, mas pode assistir o vídeo. A gente falou tem uma teoria de uma mulher, que é a primeira mulher de Adão, antes de Eva, uma tal de Lilith. Jordana até achou ela na Bíblia, é incrível, né? Não fala não, Jordana, deixa eles assistir o vídeo. Que é essa teoria dessa outra mulher de Adão, né? Chamada Lilith, agora isso não é bíblico, tá? Que ela teria sido a primeira mulher de Adão e ela comeu o fruto lá que era proibido e Deus matou ela morreu, né? Aí daí Deus deu de novo a Eva. E aí Eva comeu e Adão disse, caramba, eu vou ficar de novo sem mulher, e resolveu comer e bora morrer junto e tudo mais, né? Mas enfim, isso é mito. Histórias por aí. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei não comer, esculhambação, não? Consequência, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, capim, mato e tudo que bactéria e tudo que não presta, né? E tu comerás a erva do campo, tá? Versículo 19. E no suor do teu rosto comerás o teu pão. Pão aqui é o sustento, né? O pecado de Adão e Eva afetou a terra. A terceira consequência do pecado foi o suor no trabalho do homem, né? Então, veja bem que a terra foi afetada por causa do pecado de Adão, né? E isso causa sofrimento, né? Dá a entender que a questão de catástrofes, das coisas que a gente tem hoje, é tudo consequência disso, né? Se dá um terremoto, o pessoal morre, o pessoal sofre, é consequência, não é culpa de Deus, né? E a questão do próprio homem, né? Que agora ele ia ter que suar, literalmente suar, para tirar o sustento para ele sobreviver. Não é que no Jardim do Éden ele não tinha
não trabalhava, né? Tem muita gente que pensa isso. Ah, quer dizer que no Jardim do Éden Adão não trabalhava. Não, ele tinha trabalho, né? De cuidar do jardim, ele deu nome para os animais e tudo mais, né? Mas agora a questão é que ele iria sofrer para tirar o seu sustento. Você sabe que qual foi o mantimento que Deus deu para eles no início, na dispensação da inocência? O que eles deveriam comer, o Adão e Eva? E os animais? Frutos, né? Do pomar lá. Ou seja, eles eram para ser todos vegetarianos. Não era para eles comerem carne. Quando é que Deus permitiu que eles fizessem isso? Lá no capítulo 9, depois que sai da arca, já com Noé já. Exatamente. Deus só permitiu que eles comessem, só não com sangue, né? O sangue era vida e tudo mais, mas só no capítulo 9. Inicialmente, o plano original de Deus é que o homem fosse herbívoro? Não, no caso, o homem vegetariano e os animais herbívoros, né? Porque eles não Ricardo, comiam. isso foi 1.600 anos depois desse fato, viu? 1.600, é? Aí, professor de panorama do Antigo Testamento, calculando. Mas era para eles comerem, né? A questão fazer horta, né? Trabalhar na roça, né? Mas a consequência é que agora ele tinha que suar para manter. Qual é a outra causa de sofrimento que a gente tem hoje? Não é a questão de trabalho também? Pessoa que está desempregada não está sofrendo, a gente vê aí essa questão da pandemia, a pessoa perder o emprego, estão sofrendo, né? E às vezes o próprio cara no trabalho também está sofrendo, por alguma razão lá. Trabalha muito, ganha pouco, isso causa aquele sofrimento também. Tudo isso consequência da queda. Então não tem jeito não, né? Aí o espertinho vai dizer, mas se eu nascesse no berço de ouro? Poderia até não ter o sofrimento do trabalho, que ia ter tudo na mão, mas com certeza ia ter outro, né? Rico sofre? Talvez sofre muito mais que o pobre, né? Pode não sofrer com a questão de não ter dinheiro, mas questão de relacionamento, meu amigo, e outras coisas, né? Isso quando não vem uma doençazinha, alguma coisa aí que faz ele sofrer. Enfim. E aí a última consequência da queda, até que tornes a terra, pois fostes formado. Até que tornes a terra, pois dela fostes formado, né? Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus falou que o corpo do homem voltará ao pó. A quarta consequência do pecado, né, do sofrimento, foi morte física. Então, por que nós morremos hoje fisicamente? É por causa do pecado original lá de Adão também, tá? E isso, com certeza, nem precisa explicar, né? O quanto que a morte física causa sofrimento, né? Tanto para os que vão, para os que ficam, né? Às vezes pensa que os que vão estão livres de sofrimento, né? Aí já está só começando, tá? E aí, deixa eu só encerrar aqui, aí a gente abre para as perguntas e os comentários, tá? Então, por causa do pecado de Adão e Eva, todo mundo sofre, todos. Seja convertido em Cristo ou não convertido, né? Sofre o quê? Dores físicas. Multiplicarei sobre modo e sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás a luz, né? Então, sofrimento físico. Problemas nos relacionamentos do casal, né? Teu desejo será para o teu marido, desejo de dominar o marido, e o marido ia dominar a esposa, né? E fica nessa, né?
aí isso causa sofrimento, dificuldade no trabalho, no suor do teu rosto comerás o pão, né? E, finalmente, a questão da morte física, como Deus tinha dito para eles, né? Estas consequências existem para todo mundo, até para os que têm um relacionamento com Jesus. Por isso, como eu falei, o pare de sofrer não é bíblico, né? Enquanto estivermos nesse mundo e neste corpo físico, a gente vai sofrer, vai adoecer e tudo mais, tá? Jesus remiu nossas almas, mas os nossos corpos e o mundo ao nosso redor continuam a sofrer a rebelião de Adão e Eva, tá? Então, essas foram as consequências do pecado original de Adão e Eva, e essa é a razão principal, não vou dizendo que é a razão, né? Mas a razão principal da gente sofrer, do mundo sofrer, é por causa do pecado original dele. E até quando vai durar isso? Ele falou no versículo, né? Até quando a gente vai sofrer? Parece uma mensagem masoquista essa, né? Você sabe que o masoquismo é aquele cara que gosta de sofrer, né? Esse é o masoquista. A gente não é masoquista, a gente não gosta de sofrer, né? Mas saiba que você vai sofrer, de uma maneira ou de outra. Até quando? Ele falou lá no texto. Até que tornes ao pó. Até o dia da tua morte, meus irmãos, lamento dizer, mas a gente vai sofrer. Tá? De uma maneira ou de outra. Mas não é para ser igual aquele jovem, né? Deixa eu terminar aqui com essa história, né? O jovem chegou com o pastor e disse, pastor, eu estou preocupado. O pastor disse, por que você está preocupado, meu menino? Eu disse, não, eu estou preocupado, porque tudo está dando certo na minha vida. O pastor disse, rapaz, você está preocupado com isso? Eu disse, tudo está dando certo, eu estou bem em casa, com meus pais e tudo mais, no trabalho fui promovido, não tenho nenhuma doença, bem, tenho dinheiro no banco, tá tudo 100%. E o pastor disse, mas e por que tu está preocupado? Ele disse, rapaz, eu estou preocupado porque Deus só pode estar preparando uma para mim. Deus só pode estar preparando. Então, às vezes é isso, né? A gente fica pensando, né? Não é que a gente vai ficar pensando que a gente vai viver sofrendo, né? A Bíblia fala, né, que o que a gente sofre aqui não é nem... Paulo disse, né? A gente vai estudar esses textos mais para frente, Romanos 8, Romanos 5, não é nem perto daquilo que a gente vai ganhar para o futuro, né? Mas a gente vai sofrer, sim, de uma maneira ou de outra, tá? Perguntas, meus queridos, comentários finais? Alguma outra coisa que lembrou? Alguma curiosidade? Ricardo? Oi, quem? Marlon, pode falar. Não, eu estava lembrando que um dia o Ayrton comentou comigo aqui em casa e falou que parece que o Edir Macedo colocou naquela a novela dele lá, a questão dos dinossauros, né? Antes da queda do homem, né? Tipo assim, que os dinossauros morreram, né? E ele acha que teologicamente é errado porque a morte, né? Ela é consequência do pecado de Adão, né? Não só para o ser humano, mas para toda ser vivo, para a criatura, né? Esse desequilíbrio, né? A morte, a doença, o sofrimento. Então, botou os dinossauros morrendo, desaparecendo antes do surgimento do homem, né? Ficou muito estranho isso. Né? Faz sentido, realmente, faz sentido, né? Porque a morte só veio de um pecado de Adão, né? A morte física, né? E a morte espiritual também. Sim, pode falar. Não, é a outra que eu estava comentando, na questão da morte, né? Que eu acho que quando... Assim, alguns comentários já falaram isso, eu uma vez ouvi, né? Ali de Lázaro, né? Quando Jesus chegou com Lázaro lá
dias depois que já estava até morto lá, né, que Jesus chorou, né? E alguns falam que ele não chorou simplesmente porque era um amigo dele que tinha morrido, né, mas porque ele contemplou ali no próprio amigo dele a consequência do pecado, né? Aquela morte ali, aquela degradação do corpo, aquilo ali, né? Aham. E realmente era algo que ele sabe que todo ser humano passa por aquilo ali por causa do pecado, né? Tá, de Adão, da queda mesmo do homem, né? E por isso que ele fala depois, né? Que ele era a ressurreição e a vida, né? E todo aquele que morrer viverá, né? Ele veio para esse propósito, né? Ele contemplou ali a morte do... Por isso que uma das razões que Jesus chorou, porque ele mesmo ali viu ali mesmo pessoalmente, né? Como homem, Deus homem, né? Contemplou que é a consequência do pecado. Que legal esse comentário. Verdade. Mais algum outro irmão quer comentar? Ok, então, meus queridos. Então, nós falamos hoje sobre as consequências do pecado, né? Que traz o sofrimento, né? Oi. Ricardo, tem o Júnior aqui que queria fazer uma pergunta. Ah, pode fazer, Júnior. Faz em italiano que eu vou traduzir logo. Tá. Eu queria perguntar uma coisa, não sei se vou me explicar bem, né? Que no Éden tinha o árvore da vida, né? Tinha a árvore da conhecência do bem e do mal e a árvore da vida, né? Da vida eterna. Certo. Então, eu me perguntei, né? Se Deus colocou dois anjos, né? Em proteger o Éden na Terra e mandou para fora o Adão e Eva, eles não voltaram mais, não está escrito na Bíblia, mas eu acho que a descendência de Caim, está escrito que era uma descendência corrupta, violenta, cheia de pecado, né? Eu acho que eles também queriam conhecer esse lugar onde estavam o Adão e Eva, né? Então, esse lugar foi tirado por Deus ou ficou na Terra até que começou o dilúvio universal, não é? Boa pergunta. A gente não sabe. O certo é que não há mais esse lugar, né? Por exemplo, em relação à árvore da vida, a gente sabe que a árvore da vida ela aparece lá em Apocalipse, né? Lá em Apocalipse ela aparece lá na Nova Jerusalém e tudo mais, né? Mas eu creio que Éden mesmo não existe mais, né? É claro que no sentido figurado, alguns poderiam dizer que era a questão que eles não podiam voltar para a presença de Deus por causa do pecado, né? Mas com certeza não tem. A localização do Éden é interessante, porque tem a localização, que são a questão dos rios, né? O Tigre, o Eufrates, na verdade, fala que de 4 rios, né? 2 rios a gente não tem, não existe mais, pelo menos a gente não sabe, né? Mas o Tigre e o Eufrates existe hoje, então a gente sabe que a localização do Jardim do Éden era ali naquela região ali da Mesopotâmia, Arábia, né? Mas com certeza não existe mais esse lugar, né? Ricardo, a gente estava conversando agora sobre esse assunto. A gente ficou pensando, mas cadê então hoje o Jardim do Éden? E nós aqui conversando, vamos lembrar, né? Mas teve o dilúvio, então pode ser que foi destruído, né? Na época do dilúvio universal. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, cadê hoje que tem a maioria de poço de petróleo? Nessa região aqui, se pensamos, o petróleo, de onde vem? Petróleo é sedimento vegetal, né? São antigas árvores, toda plantação, vamos dizer assim, né? Que depois de muitos anos, lá debaixo da terra, vai formar esse líquido, né? Essa substância. Então, em pensar hoje que o lugar onde tem mais presença de petróleo são aquela região lá, deixa verdadeiramente impactado, né? Eu fiquei pensando, mas olha, a perfeição pode ser, né? Até cientificamente pode ser uma resposta a isso.
Pode ser uma resposta científica em relação a isso, né? Só pode realmente especular. A questão do Éden não aparece mais. A palavra Éden quer dizer prazer, né? O Éden não aparece mais. A árvore da vida, ela é mencionada no livro de Apocalipse, já lá na Nova Jerusalém. Oi, Benedito, ia lá? Não, eu tô só aqui pensando aqui porque fala na Bíblia, eu acho que é em Apocalipse que fala o paraíso de Deus, né? Eu creio que é no céu já, né? Aí é a questão da presença de Deus. Aí é outra coisa, porque aqui na Terra mesmo já... Aqui na Terra com certeza. É o Tigre e o Eufrates. É igual a Arca da Aliança, né? João e Pisão. É igual a Arca da Aliança, né? Onde é que sumiu a Arca da Aliança? Até agora só o Indiana Jones que achou, não foi? Ela desapareceu, né? Só o Indiana Jones que achou ela lá no filme dele, né? Mas são esses mistérios aí. Tá bom, meus irmãos, então, é claro, o dia que a gente for estudar o livro de Gênesis, tem muita coisa para a gente especular. Tem algumas coisas, por exemplo, vira e mexe, você fala de dinossauro. Tem um homem chamado, eu acho que é Whitcomb, o nome dele, e ele fala muito essa questão dos dinossauros aí para você entender. Tem um outro camarada que eu sempre estou ouvindo essas coisas de Gênesis e criação, é o Adalto Lourenço. Você procura no YouTube lá e é uma viagem que esse camarada explica lá sobre essas questões da árvore e tudo mais, tá? Aí você pode procurar esses camaradas aí que eles são teólogos, são cristãos, são cientistas, né? E eles explicam aí, e dá para a gente entender, tá bom? Ok, meus irmãos, então no próximo domingo a gente vai continuar esse assunto aqui sobre sofrimento, já olhando a parte teológica do sofrimento, né? Romanos 8, Romanos 5 e outros textos lá, para a gente se aprofundando em relação a esse assunto do sofrimento, tá? Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com os irmãos. Obrigado por podermos conversar tantas coisas sobre esses assuntos, mas entendendo, Senhor, que o pecado de Adão e Eva foi a causa do sofrimento que temos hoje no mundo, porque sofremos hoje, e as consequências que nós sofremos também, como a dor física, como problemas de relacionamentos, tanto da família como com outras pessoas, a questão do suor para tirarmos sustento, e até a questão da morte física mesmo, Deus. Mas sabemos que todas essas coisas foram restauradas em Cristo, e por isso nós adoramos e servimos o Senhor. Não queremos sofrer, mas sabemos que o sofrimento faz parte do nosso amadurecimento, como vamos estudar, e por isso nós agradecemos o Senhor, porque o próprio Senhor Jesus sofreu no nosso lugar e tem essa experiência também. Obrigado, dá-nos um dia abençoado, com um domingo abençoado com nossas famílias e que logo mais possamos estar adorando o Senhor também juntos. Em nome de Jesus, amém.